Olá pessoal do Terceirão, tudo bem? Essa é a aula 12 da Frente C e hoje a gente vai falar sobre argumentação com base em citações. Então vamos lá, moçada, o que são estratégias argumentativas? Mais uma vez, são recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. Lembrem de que nós ainda estamos falando daquele gênero textual que é o gênero dissertativo argumentativo ou simplesmente o texto de opinião. E qual é o papel, qual é a função de um texto de opinião? Convencer o leitor de um determinado ponto de vista, persuadir o leitor, tá bom? Então vamos lá, gente. Segundo a cartilha do participante do Enem, publicada pelo INEP, tá? São estratégias argumentativas. Exemplos: dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Dentre esses recursos argumentativos, hoje nós falaremos sobre alguns deles, por exemplo, sobre dados estatísticos, pesquisas, alusões históricas, enfim. Vamos dar uma olhadinha nos próximos slides, a gente vai detalhar aí todas essas estratégias, tá bom? Primeira estratégia importante, citação de pesquisas e dados estatísticos. É aquilo que a gente chama de argumento de prova concreta. Esses dados numéricos, eles contribuem para que o texto tenha solidez argumentativa, para que o texto tenha credibilidade, ok? Esses dados, gente, sempre que apresentados, eles devem aparecer aí no texto de forma contextualizada e sempre que você cita um número, é preciso que você cite a fonte, ou seja, quem que é o órgão responsável pela apuração, pelo levantamento desses números. Mais importante do que citar o veículo de publicação desses números, o jornal A, o site B, é importante citar qual órgão é responsável pelo levantamento desses dados, tá? Vejam lá um exemplo de uma redação, a redação da Amanda Carvalho Maia Castro. Eu peguei esse exemplo, gente, junto de todos os outros, quase todos os outros da aula, tá? Das cartilhas do participante do Enem, publicadas aí ao longo dos últimos anos, tá bom? Então aqui, gente, o tema é violência contra a mulher. Veja lá, a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o Mapa da Violência de 2012, veja só, Mapa da Violência de 2012. Então, a autora do texto aqui, ela vai apresentar números, mas ela já antecipa qual a fonte, tá? Professor, mas de onde ela tirou esses números? Esses números, gente, eles estavam nos textos motivadores. Professor, mas não pode citar texto motivador. O que você não pode fazer é copiar trechos dos textos motivadores. Tá? Sempre quando aparecem números, você pode usar esses números, desde que, vamos lá, com parcimônia, ou seja, utilize os números que são realmente importantes, né? Desde que você use esses números com precisão, de forma adequada, e desde que você use esses números também sempre associados a uma fonte, tá? É o que ela faz aqui. Tá bom? Então, ó, de acordo com o Mapa da Violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou 230% no período de 1980 a 2010. Essa introdução do texto da Amanda, ela está apresentando o tema e mostrando a relevância social do tema, tá? Além da física, além da violência física, o balanço de 2014, o nome do estudo é esse, por isso está em maiúscula, né, inicial, relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Então perceba, gente, aqui o uso desses números, ele dá uma credibilidade para o texto, né? Ele torna o texto mais palpável no sentido de que ele trata de uma realidade concreta, tá bom? Beleza? Então dados estatísticos, pesquisas, tudo isso é muito importante, desde que nós tenhamos acesso a dados seguros e sempre citando a fonte, tá bom? Uma segunda estratégia argumentativa importante a partir de citações é a citação de fatos históricos. Como vocês sabem, a prova de produção de texto ela não é só uma avaliação de língua portuguesa, ela é uma avaliação multidisciplinar porque aqui entram todos os conhecimentos adquiridos aí pelo aluno ao longo da sua formação escolar, toda a sua bagagem cultural, beleza? Veja aí a redação da Alicia Cristine, Salome Rosa.
Vamos ver o que ela diz sobre a violência contra a mulher, tá? Ó, na Revolução de 1930, paulistas insatisfeitos com a falta do poder político que detinham na República do Café com Leite, usaram a falta de uma Constituição para se rebelar contra o governo Vargas. O presidente, cedendo às pressões, garantiu na nova Constituição um direito nunca antes conquistado pela mulher, o direito ao voto. A inclusão da mulher na sociedade como cidadã, porém, não foi suficiente para deter o pensamento machista que acompanhou o Brasil por tantos séculos, fato evidenciado nos índices atuais altíssimos de violência contra a mulher. Então perceba, gente, a autora do texto começa aqui fazendo uma alusão histórica, que é a alusão à Constituição de 1934, quando a mulher adquiriu pela primeira vez na história do país o direito ao voto, não é isso? Agora, percebam que esse texto continua, eu transcrevi ali também o início do segundo parágrafo, para ver que ela associa essa citação de fatos históricos à citação de dados numéricos, os mesmos dados que apareceram ali no nosso primeiro exemplo. Vejam ali, ó, de acordo com o mapa da violência de 2012, entre 1980 e 2010, houve um aumento de 230% na quantidade de mulheres vítimas de assassinato no país. Além disso, 7 de cada 10 mulheres que telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido violentadas pelos companheiros. Ou seja, aqui nós temos dois tipos de citação em associação, beleza? Essa citação de fatos históricos, ela precisa ser feita sempre de forma bastante contextualizada e de forma bastante apropriada, né, gente? O que nós vemos em muitos textos é o aluno, às vezes, forçando um pouquinho a barra, né? Ele conhece lá alguma coisa interessante sobre a história e ele quer citar aquele evento no texto. Mas é preciso haver uma reflexão, né? Quer dizer, será que esse trecho, ele de fato cumpre um propósito argumentativo no meu texto? Ou eu estou colocando aí uma citação histórica por colocar, né? Sem uma outra razão, beleza? Um terceiro tipo de citação importante nos textos é a citação literária, que é quando nós citamos propriamente obras literárias. Tá? A literatura, ela também é uma forma de conhecimento de mundo, ela também é uma forma de conhecimento de realidade. Vejam esse exemplo da redação da Isabela Carvalho Leme Vieira da Cruz. O tema aí, gente, era o tema lá de 2011, Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, tá? A citação dela já começa no título, ela fala do fim do Grande Irmão. Vocês conhecem muito bem o romance 1984 do George Orwell, não é isso? Que tem aí como uma das figuras centrais a figura do Grande Irmão, né? O Grande Irmão, que não aparece propriamente no livro como personagem, mas a imagem do Grande Irmão, né, está por toda a Oceânia, enfim, ele tem um papel importante ali, ele representa o partido, né? Então vejam lá, o fim do Grande Irmão. Câmeras que gravam qualquer movimento, telas transmitindo notícias a todo minuto, o Estado e a mídia controlando os cidadãos. O mundo idealizado por George Orwell, em seu romance 1984, onde aparelhos denominados teletelas controlam os habitantes de Oceania, vem se tornando realidade. Com a televisão e principalmente a internet, somos influenciados, para não dizer manipulados, todos os dias. Então, a influência ocorre majoritariamente através da mídia e da propaganda. Gente, desculpem ali, tá? É Oceânia, mas eu li Oceania, tá bom? Beleza? Então, percebam que aqui na introdução, a Isabela, ela já fala de uma sociedade de controle, né? Antevista aí por George Orwell ainda nos anos 1940, quando o autor inglês escreveu o seu clássico 1984, né? Então ela compara hoje as relações de controle que se dão principalmente, aí, segundo ela, né, entre a mídia, a propaganda e os cidadãos, entre as relações de controle do Estado, da propaganda e os cidadãos lá em 1984, perdão. Beleza? Joia? E aí vejam que interessante, ela retoma lá na conclusão do texto essa citação. Vejam lá. Diante disso, é necessária a aplicação de medidas visando um controle da internet, a implementação na grade escolar brasileira do estudo dessas novas tecnologias de informação, incluindo as redes sociais, e a consequente formação crítica dos brasileiros seria um bom começo. Só assim poderíamos negar as previsões feitas por George Orwell e ter um futuro livre do controle e da alienação. Aqui, gente, vale a mesma dica
do slide anterior, né? Vale a mesma dica para citação de fatos históricos. É interessante que você cite aí um texto literário sempre de forma precisa e contextualizada, tá? Da mesma forma que nós devemos, né, incluir as citações históricas respeitando aí as características argumentativas do texto, a gente tem que ter esse cuidado também com a citação literária, tá bom? Nesse slide, eu trouxe aí para vocês algumas maneiras de trabalhar com um discurso citado, tá? Como é que nós incluímos, gente, palavras de terceiros no nosso texto? A gente pode fazer isso de duas formas, tá? De forma direta ou de forma indireta. Começando ali pela citação direta. Gente, citação direta é quando você reproduz as palavras do autor, tá? Ipsis literis, quer dizer, letra por letra, né? Você preserva o discurso na sua integralidade, tá? Isso é citação direta. Por isso, na citação direta, utiliza-se, né, uma sinalização, aí, uma pontuação, fazendo aí essa indicação, né? No caso, usam-se aspas, às vezes travessões, né? Mas o que a gente tem aí, tá, é uma citação direta, preserva-se, né, a integralidade do discurso. Então, navegar é preciso, viver não é preciso, é realmente um trecho do Fernando Pessoa, tá? Na citação indireta é um pouquinho diferente, porque vocês reproduzem as palavras. Opa, perdão, né? O contrário. Na citação indireta, nós reproduzimos as ideias sem reproduzir exatamente as palavras, tá? Então, preserva-se aí, na medida do possível, o conteúdo da fala, mas não se reproduzem as palavras do autor, as palavras de origem. Veja lá, gente, ó, Fernando Pessoa já explicou que em um dos seus poemas a vida não tem a mesma precisão de uma viagem com um itinerário predeterminado, ou seja, ó, faz-se referência, né, a esse trecho aqui do Fernando Pessoa, mas não se reproduzem as suas palavras, né? De forma geral, estamos aqui reproduzindo conteúdo, uma interpretação, uma paráfrase, né, gente? Paráfrase significa dizer a mesma coisa com outras palavras ou dizer quase a mesma coisa com outras palavras. Beleza? Joia? Então, lembrem-se disso. Depois, gente, citação de autores, cientistas, pensadores, o argumento de autoridade. Gente, isso daqui é muito importante, né? Por que isso solidifica argumentativamente um texto? Ora, uma coisa é você discordar aqui do Tiago, né? Tá? Olha, em relação, por exemplo, a um tema qualquer, astronomia, né? A gente está falando sobre, sei lá, satélites naturais. Uma coisa é você discordar do Tiago, autor do texto. Outra coisa, gente, é você discordar de uma autoridade no assunto, uma pessoa que fala de uma posição de autoridade, né? Um pesquisador, né? Um professor universitário, uma pessoa que tem aí uma titulação que lhe garanta uma posição de autoridade nesse assunto. Por quê? É um especialista, né? Identifica-se aí uma pessoa, né, que fala com conhecimento de causa, tá? Vejam lá, moçada, redação de Tayane Sequinho, tá? Sobre a publicidade infantil. A palavra é um instrumento irresistível da busca pela liberdade, afirmou Rui Barbosa em relação ao direito de expressão. Ó, Rui Barbosa é um jurista brasileiro famoso, né? Tá? Beleza? Uma coisa é você discordar da Tayane, né? Que é aqui, uma jovem, né? Que está prestando o Enem. A outra coisa, gente, é você discordar do Rui Barbosa. Claro que a opinião da Tayane é importante, né? Tá mostrando aqui uma boa articulação textual, né? Uma menina inteligente, mas enfim, o Rui Barbosa, né, é uma referência aí, em conhecimentos jurídicos, né? Chegou a ser ministro, enfim, tá? E vejam lá um outro exemplo, a redação do Alain de Castro Nabor, tema desafio para a formação educacional de surdos no Brasil. Ó. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, e aí, gente, como é que se discorda de São Tomás de Aquino? Pode? Pode, né? Mas tem que ter toda uma construção argumentativa. O São Tomás de Aquino é um filósofo e, portanto, ele fala de uma posição de autoridade, né? Todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. No entanto, percebe-se que no Brasil ele vai associar, né, essa frase do São Tomás de Aquino, né, que é uma frase que estabelece uma premissa aí das relações políticas ideais. Ele vai comparar isso com a realidade no Brasil.
tá bom? Então, todos esses instrumentos argumentativos aqui, gente, são muito importantes, mas para que eles sejam eficientes e efetivos, eles têm que ser usados aí com parcimônia, ou seja, de forma adequada, sem exageros, né? E sempre mostrando a bagagem, o conhecimento aí de vocês adquirido ao longo de toda essa formação escolar, tá bom? Beleza? Nos falamos na sequência. Um abraço!